Oi, gente, estamos aqui para a nossa aula número 9 de língua espanhola e hoje nós vamos aprender sobre a acentuação das palavras e os heterotônicos. O objetivo da nossa aula de hoje é aprender sobre acentuação de palavras, como acentuar, aprender sobre os heterotônicos, internalizar as diferenças entre língua portuguesa e língua espanhola e aumentar o nosso vocabulário. E para começar a nossa aula de hoje, a nossa dica de sempre, Anotem os assuntos para que vocês possam revisar sempre que necessário, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, a gente vai aprender hoje sobre acentuação. Vocês vão ver que em língua espanhola, esse assunto ele é mais simples do que em língua portuguesa. Então vamos lá. Que é a acentuação? O acento é a maior força de uma determinada sílaba ao pronunciar uma palavra. Na língua espanhola, só existe um acento gráfico, la tilde, que é o nosso acento agudo, que se coloca sobre a vogal da sílaba tônica. Então, já começa daí, Em espanhol, a gente só tem o acento agudo, Não existe o acento circunflexo em língua espanhola. E ele é chamado de tilde, tá bom? Então, vamos lá. Divisão de las sílabas tônicas. A gente tem as sílabas tônicas divididas de acordo com a posição dela na palavra. Lembrando que sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra, é aquela que a gente pronuncia de maneira mais forte, certo? Então, sempre que você pronunciar uma palavra, eu sempre ensino aos meus alunos, é engraçado, mas eu ensino assim, quando você vê o velhinho na rua passando, vendendo macaxeira, qual é a sílaba que ele mais demora a falar? Olha, macaxeira, então a gente tem essa sílaba que ele mais demora a falar, é a sílaba tônica. Então, quando você tiver dúvida de qual é a sílaba tônica da palavra, você pode fazer esse joguinho. Agora sim, Às vezes a pessoa que está do lado da gente pode até não entender. Vai dizer, que doidice é essa? Está vendendo a palavra, mas aí já ajuda você, tá certo? E aí a gente tem, as palavras agudas, quando a palavra tem a última sílaba tônica. Por exemplo, leão, café. Lembrando também que a gente conta. Vocês vão ver que a gente vai passar, no decorrer da aula, a gente vai dizer, tem a última sílaba, a penúltima, a antepenúltima. Então, a gente conta de trás para frente. Porque tem palavras que tem 4 sílabas, e aí como é que a gente vai saber, professora? Porque se a palavra tem 4 sílabas e a gente conta da primeira para a última, aí a última muda de lugar. Como é que eu vou saber se ele é agudo ou não? Então, a gente conta de trás para frente, Tem a palavra café. Então, como é que eu sei que a última sílaba é a tônica? Não é só por causa do acento. É porque a gente conta de trás para frente. Então, ela é a última. Então, a gente tem as palavras graves ou llanas, que são as palavras que têm a penúltima sílaba tônica. Lembrando que a gente conta de trás para frente. Árbol, tórax. Então, essas palavras, elas são chamadas de graves ou llanas. Pode ser um ou outro, tá certo? Vocês podem encontrar livros ou apostilas ou algum exercício usando os dois nomes, ou graves ou llanas. Então, você vai sempre saber que ele está falando da penúltima sílaba tônica. A gente tem a esdrúxula, quando a palavra tem a antepenúltima sílaba tônica, por exemplo, oxígeno, exército, certo? E temos as sobresdrúxula, quando a palavra tem a anterior à antepenúltima sílaba tônica. Explique-me-la, comprátelo. Então, vejam só, a gente tem as agudas, que seriam as nossas oxítonas, em língua portuguesa. A gente tem as graves ou llanas, que seriam as nossas paroxítonas, em língua portuguesa. A gente tem as esdrúxulas, que seriam as nossas proparoxítonas. E a gente tem as sobresdrúxulas, que a gente não tem em língua portuguesa,
que é a anterior à antepenúltima. Geralmente, são verbos que são quando a gente usa os verbos com os pronomes átonos, certo? Aí eles são acentuados e aí como é a quarta sílaba de trás para frente, vamos dizer assim, então ela é chamada de sobresdrúxula, tá certo? Então vamos ver quais são as regras de acentuação em língua espanhola, porque a gente sabe, né, que para acentuar uma palavra de acordo com a posição da sílaba tônica, tem palavra que é acentuada e tem palavra que não é acentuada. E aí a gente vai ver e vocês vão perceber como em língua espanhola é bem facinho essas regras de acentuação, certo? Então a gente tem, ó, as palavras agudas, que são aquelas que têm a última sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte é a última da palavra, elas só são acentuadas, elas só recebem acento quando terminam com a letra N, com a letra S ou com uma vogal. Lembrando, né? Vogal, A, E, I, O, U. Então, qualquer uma das vogais que ela terminar, vai levar acento, ó. Caminhão, depois, sofá. E aí a gente tem um exemplo de cada palavra. Caminhão, que termina com N, depois, que termina com S, e sofá, que termina com a vogal A. E aí a gente tem as palavras graves ou llanas, que elas são o contrário das agudas. Então, as palavras agudas só são acentuadas quando terminam com N, S ou vogal. E as palavras graves ou llanas, elas só recebem acento quando não terminam com N, S ou vogal. Então, se eu tenho uma palavra que a penúltima sílaba dela é a mais forte e ela não termina com N, com S ou com vogal, eu coloco o acento. Se ela tem a penúltima sílaba mais forte, mas ela termina com N, com S ou com vogal, ela não leva acento. Ela é o contrário das agudas, certo? E aí a gente tem um exemplo. Débil, lápis, álbum. E aí eu também trouxe o exemplo das palavras que não levam acento, porque terminam com N, S ou vogal. Ó. Jovem. Eu tenho a sílaba tônica mais forte, o RO, que é a penúltima. Só que como ela é uma palavra que termina com N, eu não coloco acento. Palavras, trabalho, então segue a mesma regrinha, tá certo? A gente tem as esdrúxulas e as sobresdrúxulas, que são as palavras. As esdrúxulas são as palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica e as sobresdrúxulas são as que têm a anterior à antepenúltima sílaba tônica. Todas elas são acentuadas, certo? Pájaro, íntimo, árboles. Então, toda vez que eu tiver uma palavra que a sílaba antepenúltima for a mais forte, ela vai ser acentuada, independente de como ela termine. Se termina com vogal, se não termina, foi a antepenúltima, ela vai ser acentuada. A mesma coisa para as sobresdrúxulas, tá certo? Tragicamente, debilmente, sempre vai ser acentuado. E existe uma regra em espanhol que é chamada regra del hiato, tá bom? Vamos ver agora. Esta regra tem por ordem acentuar as palavras que formam um hiato, que é a separação de uma vogal forte e de uma vogal fraca. Quando a gente tem um hiato, é quando a gente tem uma palavra, né? Vou simplificar aqui para vocês. É quando a gente tem uma palavra que na sílaba tem duas vogais juntas. E aí, quando a gente vai separar a sílaba, as vogais elas também se separam, certo? Como a palavra saúde, por exemplo. Eu tenho o A e o U juntos. Aí, quando eu separo, fica sa-u-de, certo? Isso é um hiato. Então, em espanhol, a gente tem uma regra específica para esses casos. Neste caso,
colocamos um acento na vogal fraca para assinalar a sílaba tônica da palavra. E aí a gente tem, ó, que as vogais fortes são A, E e O, e as vogais fracas são I e U. Então, quando a gente tiver um hiato, a gente sempre vai colocar o acento no I ou no U, tá certo? Vamos ver uns exemplos, ó. Eu tenho a palavra todavia. E aí, quando eu faço a separação, a gente tem um hiato. E o I é a vogal mais fraca, então ela fica acentuada, certo? E aí eu coloquei, ó, do lado o significado da palavra todavia, que significa ainda. A mesma coisa, ó, dia, frio, maíz, garoa, grua, contínua, país. Então, sempre que eu tiver esse hiato, que são essas duas vogaizinhas que se separam, a gente coloca o acento nas vogais fracas, que são o I e o U, tá certo? E aí, a gente também tem o chamado acento diacrítico, tá? Esse acento diacrítico eu já falei aqui para vocês lá no início das aulas. Lembram que eu disse a vocês, ó, gente, em espanhol é muito importante que vocês prestem atenção nos acentos da palavra, porque às vezes um acento muda o significado. Por exemplo, o pronome ele, em espanhol eu digo ele, e aí eu tenho ele com acento agudo. O artigo masculino ou da gente, em espanhol a gente diz ele, mas ele não tem acento agudo. E aí eu mudo completamente o sentido da frase quando eu uso essas duas palavras. Então, eu preciso colocar o acento para saber se eu estou me referindo ao pronome ou ao artigo. Esse acento a gente chama de diacrítico, certo? Então, ó, esse tipo de acento gráfico é utilizado para diferenciar palavras que se escrevem da mesma maneira, porém com um significado, função ou classe gramatical diferente. Ó, o exemplo que eu dei agora, ó. El, artigo definido masculino, el libro es azul. E ele, o pronome pessoal. Ele se chama Diego. Então, quando eu traduzo, eu tenho, ó, o livro é azul e ele se chama Diego. Já pensou se eu tirasse o acento do pronome pessoal e escrevesse, eu não vou botar acento não, que não é importante não. Aí eu boto, ele se chama Diego sem acento. Aí a mesma coisa de eu estar dizendo assim, ó, o se chama Diego. Como assim? Não tem sentido. Então é muito importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Vamos ver outros exemplos, ó. Tu, adjetivo possessivo, este es tu coche. Esse é teu carro. Perdão, é uma pergunta. Este é tu coche. Esse é o seu carro. E a mesma coisa, pronome pessoal. Precisa do acento. Tu eres muito bonita. Tu és muito bonita. Então, eu tenho sem acento significa teu. Com acento significa tu. Mesma coisa, o mi. A gente tem o mi sem acento como adjetivo possessivo e o mi com acento como pronome pessoal. Ele muda a função gramatical, muda a classe gramatical, certo? Eu quero mi bicicleta mañana. Eu quero minha bicicleta amanhã. Este prêmio não é para mim. Este prêmio não é para mim, certo? Então, a gente muda. É o que eu sempre digo, a gente precisa desse detalhe. Eu já ouvi muito de aluno dizer assim a mim, professora, mas é só um acento, a senhora não sabe o que eu quero dizer? Não, gente, essas são as nuances da língua espanhola, isso é que é importante a gente aprender. Isso é o que diferencia o espanhol, né? Isso é que faz mostrar que a gente está aprendendo a língua, então é importante que a gente se ligue nesses detalhes, tá bom? Além das monossílabas, que são palavras que têm uma sílaba só, o acento diacrítico também é aplicado a pronomes interrogativos e exclamativos.
usado em orações que expressam perguntas e emoções. Então, a gente tem aí que, quem, quanto, como. Então, todas as vezes que essas palavras estiverem na função de pronome interrogativo ou pronome exclamativo, sempre vão ser acentuadas. Então, toda vez que você vê um que com esse acento, um quem com esse acento, você já sabe que ele é um pronome interrogativo ou um pronome exclamativo, certo? Vamos ver os exemplos, ó. Que ciudad te gustou mais? Quem ganhou el concurso? Quanto esperei por este dia? Como te atreves? Certo? E aí a gente tem sempre os pronomes interrogativos e exclamativos com esse acento, que neste caso é chamado de acento diacrítico. Ela não é acentuada por conta da tonicidade da palavra, ou seja, não é por conta da sílaba tônica. É um acento diacrítico que diferencia ela, que ela está sendo usada como pronome interrogativo ou pronome exclamativo. Sempre que a gente falar de acento diacrítico, a gente está falando disso. É o acento que diferencia a classe, a função da palavra, tá certo? Nessa regra de acentuação, de saber qual é a sílaba tônica da palavra, a gente entra em um outro tema da língua espanhola, que são os heterotônicos. Eu já falei aqui várias vezes, né, que por mais que o espanhol e o português eles sejam parecidos, a gente não pode confundir, a gente não pode achar que porque uma palavra se escreve igual em espanhol e em português, necessariamente ela é pronunciada da mesma forma ou tem o mesmo significado. Às vezes isso muda. E é o caso dos heterotônicos, certo? Que são palavras, ó, hétero significa diferentes e tônico significa de tonicidade, do som da palavra. Então, o que significam os heterotônicos? São palavras que têm sílabas tônicas em lugares diferentes da língua portuguesa, certo? Então, heterotônicos são palavras que possuem a mesma grafia do português ou semelhante, mas que a sílaba tônica se desloca. Ou seja, existem palavras em língua espanhola e em língua portuguesa que são escritas iguais, do mesmo jeitinho, ou que só muda uma letra, certo? Que são escritas de forma semelhante. Ou a gente tem uma letra menos, ou a gente tem uma letra mais do português. Mas que na hora que a gente pronuncia essa palavra, a sílaba tônica ela se desloca. Por exemplo, em espanhol, a gente diz academia. Em português, a gente diz academia. Então, eu tenho a sílaba tônica do português, a última, e em espanhol eu tenho a penúltima sílaba, ela mudou de lugar. Mesma coisa a palavra, ó. Em português a gente diz alergia, em espanhol, alérgia. Em português eu digo futebol, em espanhol, futebol. Em português a gente diz polícia, em espanhol a gente diz policia. Em português a gente diz terapia e em espanhol a gente diz terapia. Então, a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente está lendo um texto e aí vê a palavra escrita igualzinha. E aí a gente acha que ela vai ser pronunciada da mesma forma. E algumas palavras são heterotônicas, né? Tem a sílaba tônica em lugar diferente. Professora, como é que eu vou saber disso? Tarefa de casa. Eu trouxe para vocês alguns exemplos, mas não tem como a gente trazer todos, né? Então, como tarefinha de casa, vocês vão pesquisar quais são essas palavras heterotônicas em língua espanhola e vão treinar a pronúncia, tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece, é sempre importante vocês revisarem os assuntos e se dedicarem, tá certo? Eu espero vocês até a próxima. Tchau!